Olá a todos, vamos iniciando então mais uma reunião, acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos e vamos pedindo por todo o nosso planeta, por todos os lares, por cada um de nós, por todos os médicos e enfermeiros, por todos os doentes do corpo e da alma, por todos aqueles que estão ou que se sentem sozinhos. Que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje mais algumas reflexões do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é um livro que fala sobre a vida de Frei Fabiano de Cristo. E no final ali, há meditações que ele fazia constantemente. Então nós vamos trazer algumas aqui, como por exemplo sobre a adoração. Frei Fabiano diz: Senhor Deus, meu Pai, eu te sinto em toda parte, eu te sinto dentro de mim. Ajuda-me, Senhor, a desenvolver a minha sensibilidade, a expandir o meu amor, a disciplinar a minha mente, a orientar os meus passos para que o bem seja constante em minha vida. E assim como eu te sinto, e sei que me sentes, peço-te, Senhor, que por onde eu andar, possa ser instrumento da tua bondade, da tua justiça, da tua pureza e do teu amor. Então nós vemos aqui essa intimidade, essa comunhão que Frei Fabiano tinha ali com Cristo, como ele se dirigia ali a Deus, né? E vejam que é um espírito com essa estatura, com essa maturidade, né? O que ele pede? Ele pede que Deus o ajude para que ele possa desenvolver a sensibilidade dele, para que ele possa expandir, né, cultivar o amor que ele tem, para que ele possa disciplinar a própria mente, para que o bem seja ali uma constante na vida dele, né? É curiosa essa expressão de que o bem seja uma constante. Nós temos ali lapsos, né, de atitudes do bem, atitudes generosas, mas a vida tem nos convidado ali para que o bem esteja constantemente nas nossas ações, no nosso pensamento, nos nossos desejos. E quando a gente vê um espírito desse que pede para que Deus o ajude a expandir o amor, a disciplinar a mente, a amar mais, é um grande exemplo para que a gente estenda a nossa visão além das nossas preocupações tão rotineiras, né, tão materiais, e estenda o pensamento além, né? E nos perguntemos como têm sido os nossos dias, como tem sido o nosso convívio com aqueles que convivem conosco, que a vida colocou ao nosso lado. E ele diz que ele, assim como te sinto e sei que me sentes, né? Então, mais uma vez, aqui mostra essa simplicidade, essa intimidade ali, né, com Deus. Que a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, quando uma repórter perguntou para ela como que eram os momentos de oração dela. E Madre Teresa de Calcutá falou: eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu só ouço. E a repórter perguntou: mas se a senhora só ouve, o que é que Deus fala para a senhora? E ela disse: ele não diz nada, ele só ouve. Então é interessante isso, porque ela diz: eu não falo, ele só me ouve. Ele não fala, eu só ouço. Deixando claro que a prece, essa comunhão com Deus, essa religiosidade, essa espiritualidade, ela transcende ali as palavras, né? Então é muito mais ali o impulso do coração do que propriamente uma palavra. Então Deus, ele não se atenta às palavras que nós dizemos, mas ele se atenta àquilo que parte do nosso coração. Qual é a intenção, o que nos move, de que maneira nós dizemos algo. No fundo, é isso que conta, e é isso que gradativamente vai nos ligando ali ao Pai, vai nos ligando àquele que nos criou, ao Pai da vida, né?
Em outro momento, o Frei Fabiano fala sobre ante-amanhã que nasce. Ele diz: é bom sentir a brisa fresca da manhã. É bom ver o sol que chega espantando as trevas da noite. De manhã bem cedo é tempo de força e calma para alimentar o nosso dia. Bem ao amanhecer é a melhor hora para meditar e orar, para agradecer a Ti, meu Pai, por mais um dia. Hoje, nessa manhã luminosa, que eu possa aproveitar as doces energias do Teu amor, Senhor, para mais um passo na direção da verdadeira felicidade. Então ele nos relembra o quanto é importante de manhã, logo bem cedo, aproveitarmos esses momentos para meditarmos, e se não temos ali esse hábito, se não temos esse tempo, como nos aconselha André Luiz, que pelo menos a gente emita ali pensamentos positivos, para que aquele dia seja um dia agradável, que nós nos irritemos menos, não nos deixemos abalar ali pelos pequenos contratempos, enfim, façamos ali daquele dia uma oportunidade sagrada, bendita, que a vida ali nos concede. É interessante que no livro Os Mensageiros eles falam que espíritos que estão ali, às vezes num trabalho intenso durante a noite, eles são levados para descansar ali na madrugada, até em locais onde há um campo, onde há a natureza abundante, não só porque eles se alimentam ali, eles aproveitam das vibrações da natureza, as vibrações salutares, benéficas, mas também porque logo de madrugada, enquanto a grande maioria das pessoas estão dormindo, as vibrações elas são mais serenas, elas são mais suaves, mais saudáveis. Então, pensando nisso, lembremos o quanto os primeiros instantes da manhã eles podem ser ali um ponto de partida, de restauração das nossas próprias forças, nos alimentando na fé, na esperança, na prece, para que esse novo dia que se apresenta ali seja um dia bom, produtivo, que seja um dia que, quando chegarmos ao final, nós possamos olhar para trás e falar: poxa, foi um dia bem vivido, talvez difícil, ou também naturalmente com seus bons momentos, mas acima de tudo foi um dia bem vivido, foi um dia bem aproveitado, com muitos aprendizados. Ele diz a respeito do trabalho: Senhor, eu sei que o trabalho retém o mistério divino da iluminação íntima. Peço-te a dádiva de trabalhar com iluminação espiritual. Quero ser, Senhor, um trabalhador fiel a Ti. Ajuda-me a edificar-me, ensina-me a servir, que o meu trabalho crie simpatia, alegria, saúde, felicidade e amor, fraternidade e bem-estar para todos. Então vejam que ele se coloca ali como um trabalhador, pedindo a Deus que ajude para que esse trabalho crie simpatia, alegria, saúde, felicidade, amor, fraternidade e bem-estar aos outros. Nós podemos ali nos dedicarmos muito a um trabalho ou vários trabalhos, sermos ali voluntários com alto grau de envolvimento, mas a grande pergunta é: como é que nós fazemos o nosso trabalho? Será que esse trabalho ele cria simpatia, ele cria alegria, ele cria fraternidade? Ele ajuda ali no aprendizado de servir a alguém? Porque nós corremos o risco até de usar o próprio trabalho, até um trabalho espiritual, até um trabalho voluntário, projetando ali o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas dificuldades. Então, quando a gente ouve esse relato de como está aqui de Frei Fabiano, isso nos leva a pensar, o que eu tenho levado junto com o meu esforço, o que eu tenho deixado quando eu saio de um ambiente, quando eu termino ali um trabalho. Será que isso tem criado simpatia, alegria, amor, fraternidade e bem-estar para aquelas pessoas que estão comigo?
Eu acho que é uma reflexão bastante interessante que nos lembra Vinícius, quando ele diz que o mais importante não é a quantidade, mas é a qualidade. Não são as horas mais ou menos que nos dedicamos, mas aquilo que de fato nós plantamos com aquilo que nós fazemos. Então fica aí, acho que uma reflexão bastante interessante de Frei Fabiano. Ele fala também sobre o melhor. Ele diz: o que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Nada pode justificar orgulho ou desprezo. Vejam que interessante, vale a pena repetir. O que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Então vejam que isso é a verdadeira humildade, isso é a verdadeira dignidade, né? Em que nós reconhecemos dentro de nós ali a centelha divina, que somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança, mas nós também reconhecemos no outro que também ele é filho de Deus, que ele também tem ali os seus anseios, as suas lutas, né? Que somos todos ligados. Então, quando ele diz que nós não temos nenhum motivo para nos sentirmos melhor, mas não temos nenhum motivo para nos sentirmos pior do que ninguém. Olha aqui como é profunda, uma frase tão simples. Então, se eu não há necessidade alguma de me sentir melhor, superior, rebaixar alguém, da mesma maneira eu não tenho necessidade nenhuma de me sentir pior ali do que o outro. Ou seja, é aquele espírito que chega numa condição de simplicidade, né? De aceitação do outro, aceitação de si próprio, e com isso ele não compete, e com isso ele não se compara, com isso ele não se magoa, né? Ele não é aquele espírito altamente melindrado, porque ele não tem a preocupação de ser nem melhor e nem pior do que ninguém. E é curioso que nós oscilamos nos dois extremos, né? Ora nos achamos criaturas muito superiores, com uma visão além, né? Nos julgando ali pessoas dotadas de valores superiores, e às vezes no mesmo dia, minutos depois, já nos julgamos seres inferiores, desprovidos ali de capacidade, abandonados pela providência divina, enfim. E o equilíbrio é essa serenidade, essa consciência de que não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Ele fala sobre a tolerância, aceitar os outros como os outros são. Isto é tolerância. Aceitar os outros como os outros são. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. Tolerar para respeitar. Respeitar para compreender. Compreender para amar. Esse é um exercício de uma vida inteira, de todas as horas, né? Aceitar os outros como os outros são, né? Entendendo que cada um está no momento da evolução, que cada um tem ali um passado, tem uma história, tem os seus traumas, que nós desconhecemos da mesma maneira que os outros desconhecem ali a nossa história completa. E nós achamos que os outros deveriam tomar essas atitudes, essa postura, acreditando que a nossa opinião seria o melhor, mas ninguém sabe.
Aquilo que pode ser bom para mim, pode não ser bom para o outro. E aquilo que eu julgo bom para mim, às vezes não é bom nem para mim, nem para o outro. Então essa compreensão da aceitação do outro, não como eu gostaria, não como eu projeto, não como eu, de acordo com a minha expectativa, mas aceitando ele como é, com as qualidades que ele tem, com as dificuldades que ele tem. E isso evitaria incontáveis problemas, incontáveis decepções, incontáveis frustrações, incontáveis conflitos, se nós aceitássemos os outros como eles são. O que não significa concordar com a atitude dos outros, o que não significa compartilhar das mesmas opiniões, mas se nós de fato aceitássemos, nós até colocaremos a nossa opinião, mas de uma maneira amorosa, pensando no bem do outro e não só na nossa própria posição e defendendo a todo tempo os nossos pontos de vista. E quando ele fala tolerar para respeitar, respeitar para compreender, compreender para amar. Vejam que o amor, ele segue ali, ele tem uma trilha, ele tem um caminho. Então, se eu tenho dificuldade com alguém, a gente pode deduzir aqui que nós vamos tolerar. Então, nessa tolerância, nós vamos conseguir, num segundo momento, respeitar. Vejam, ele fala tolerar para respeitar. E se nós conseguimos ter o respeito, nós vamos compreender. Porque não há a compreensão do outro se nós não toleramos, se nós não compreendemos. A partir do momento que nós vamos respeitar, esse respeito se traduz depois numa compreensão. E compreendendo o outro, aí nós vamos ter condição de amar. Então, achei bem interessante esse aspecto de eu tenho que amar alguém, então procure primeiro tolerar. Tolerando, nós vamos caminhar para o respeito. Do respeito, nós vamos caminhar para a compreensão. E aí, tolerando, respeitando, compreendendo, nós vamos começar a aprender a amar. Então, achei bastante interessante essa reflexão que ele nos traz. Enfim, em função do tempo, nós vamos encerrando por aqui, mas essas reflexões estão no final do livro, tem tantas outras, com uma riqueza muito grande que vale a pena nós lermos e constantemente aí revisitarmos, porque sempre nós percebemos ali no detalhe algo que até então a gente não tinha percebido. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça e que os nossos pensamentos estejam sempre unidos ao bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Que tenhamos confiança em Deus, nosso Pai, para que Ele nos auxilie a superarmos as nossas dificuldades. Vamos dar continuidade à segunda parte da sessão e hoje vamos abordar o tema mediunidade. Nos sábados passados, nós abordamos sobre a questão da obsessão, os processos obsessivos, a escravização e cristalização do pensamento, e hoje abordaremos sobre a mediunidade. Vamos trabalhar com 2 livros, O Consolador, de Emmanuel, e Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Para iniciarmos, vamos verificar a questão 382 do livro Consolador. Qual a verdadeira definição da mediunidade? E Emmanuel nos responde:
A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, essa resposta tão maravilhosa de Emmanuel, mostrando que a mediunidade é muito mais do que nós valorizamos, que é a luz que temos, né, através até de Jesus, prometida por Jesus, para que nós exercemos a nossa missão através aí, né, dessas oportunidades de progresso e que Deus nos propõe. É um atributo do espírito, né, porque não é somente do corpo, mas do nosso espírito, tanto que isso já é traçado antes da nossa encarnação e que vai nos renovar a posição da nossa moral, fazendo com que melhoremos as nossas virtudes, o nosso conhecimento e nos trará aí princípios evangélicos ou de melhoria da nossa moral pelo mundo afora. Ainda do livro Consolador, a questão 389, a mediunidade pode ser retirada em determinada circunstância da vida? Será que podemos adormecer essa mediunidade, ser totalmente banida da nossa vida? Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, na verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, pode deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, é como, na parábola dos talentos, aquilo que nos for dado, nós podemos multiplicar, tornar isto proveitoso para nós. Mas, se somos indignos deste talento, com certeza, poderá estacionar essa mediunidade. Se nos voltarmos para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade, a exploração desse talento, poderemos muitas vezes ser abandonados pelos bons espíritos e nos tornarmos alvos daqueles espíritos em dificuldade e que tirarão proveito da nossa dificuldade. Claro que estaremos colhendo os frutos que plantarmos. Elucidaremos agora com as questões do livro Diretrizes de Segurança. A questão 21. Quais são os requisitos necessários ao médium que militam na tarefa mediúnica? Então, o que temos necessidade para exercermos, o que é pré-requisito para exercermos a nossa mediunidade? Quem responde essa questão é o Raul Teixeira. Percebendo que a mediunidade é uma faculdade mental
ela independe de o indivíduo ser nobre ou devasso. Então, como nós já estudamos anteriormente, em outro momento, a mediunidade é inerente ao moral. Então, tanto pessoas de má índole podem ter a mediunidade, assim como aquele que é totalmente voltado para o bem. E ele reforça essa situação. Sendo a mediunidade essa luz do espírito que se projeta através da carne, admitiremos também poder encontrá-la representando a treva do espírito que escorre através do organismo físico. E exatamente por isso percebemos que o médium deve ajustar-se quanto deseje servir com Cristo. Então, por isso que nós abordamos em outros momentos a questão da nossa sintonia, da vigilância do nosso pensamento, até mesmo dos nossos atos, das nossas palavras, porque podemos estar sendo envolvido por espíritos numa condição não ideal. Atrelados à força do bem, ajustar-se ao esforço de vivenciar as lições evangélicas, renovando gradativamente os panoramas da própria existência, domando as inclinações inferiores, elevando o padrão mental para que a sua mentalização se dirija para o sentido nobre, fazendo-a cada vez mais vibrante nas mãos das entidades felizes. Então, podemos verificar aqui que são citadas alguns itens para que nos tornemos melhor, porque é esse o objetivo da mediunidade, é fazer com que nos melhoremos, porque senão colheremos dolorosas penas, estaremos ou entraremos num padrão de muita dificuldade, de muita situações difíceis. Então, aqui nós vemos a mediunidade trabalhando o moral, para que possamos ser melhores a cada dia. Logo, os requisitos para o exercício da mediunidade no enfoque espírita serão o exercício da humildade que não se converte em subserviência, mas que é a virtude de recolhimento da grandeza da vida em face da nossa pequenez pessoal. Então, a humildade é um dos sentimentos mais nobres e mais difíceis de se conseguir. Mas isso não quer dizer que nós sejamos ou estejamos numa situação servil à nossa vontade. Não, ela deve ser uma grandeza da vida, né? Propiciando ali uma reverência e respeito a quem quer que seja, né? Ao nosso próximo, para que possamos nos tornar humildes. Como Raul nos diz, né? É a atitude de reconhecimento da grandeza da vida em face da nossa pequenez pessoal. Então, não é termos o orgulho e a vaidade, é o oposto disso. O espírito de estudo, de apercebimento continuado das leis que nos regem, que nos governam. Então, o estudo acima de tudo. A evangelização e o estudo são as duas armas que o médium tem para caminhar com Cristo. O médium espírita deve estar sempre voltado para aumentar o seu patrimônio de conhecimento das coisas, dando-nos conta de que o Espírito da Verdade nos disse ser necessário o amor que assiste, que guarda, que renuncia, que serve, e ao mesmo tempo a instrução que de maneira alguma representará apenas o diploma acadêmico, mas que é esse engrandecimento do caráter, da inteligência, esse amadurecimento que muitas vezes o diploma não confere. Exatamente aí o médium deve ater-se ao estudo, ao trabalho e à abnegação ao semelhante.
e nesse esforço estará logrando também subir a ladeira para conquistar a humildade. Então, é evangelizar-se com amor, né? Procurar ali o estudo, porque quando nós estudamos, quando nós lemos e aprendemos aquilo, poderemos com tranquilidade colocarmos em prática e sermos melhores instrumentos da espiritualidade. Então, estudar acima de tudo, conhecer-se como médium para podermos, né, exercitar esse talento que Deus nos concede. Numa colocação feita pelo espírito Albino Teixeira, através de Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, diz ele que o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Uma grande lição é essa colocação, né? Porque nós temos que ter a boa vontade para aprender, para nos modificarmos e estarmos sempre prontos a servir. Vemos inumeráveis casos nos livros de André Luiz e na bibliografia espírita comentando do estudo de determinados médiuns, onde eles passam a vida para servir a espiritualidade. E aí vão conquistando cada vez mais condições para ser melhores. Outra questão é a questão 27 do livro Diretrizes de Segurança. É possível ao médium distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhe são próprias das que estão procedendo dos espíritos desencarnados? Então, essa questão é muito interessante, porque muitas vezes o médium não se atém que aquilo que ele sente durante a nossa semana, durante a nossa vida diária, alguma ação, alguma alteração ou mental ou orgânica que é decorrente da aproximação dos espíritos desencarnados e que estão já sintonizando para aquele processo mediúnico. Vamos ver então o que Divaldo responde. Um dos comportamentos iniciais do médium deve ser o de estudar-se. Olha, mais uma vez, e nós vemos isso também em Emmanuel e André Luiz, que o estudo é a situação mais importante. E o médium, ele deve, ao sentir determinado processo, ir verificar na bibliografia espírita o que está se processando, porque ele vai se autoconhecer. E é isso que o Divaldo está comentando. Daí ser necessário estudar a mediunidade. E aí ele vai colocar um caso interessante. Eu, por exemplo, quando comecei o exercício da mediunidade, ia a uma festa e assimilava de tal forma o psiquismo do ambiente que me tornava a pessoa mais contente dali. Se ia a um casamento, eu ficava mais feliz do que o noivo. Se ia a um enterro, ficava mais choroso que a viúva, porque me contaminava psiquicamente e ficava muito difícil saber como era a minha personalidade, pois, de acordo com o local, havia como um mimetismo. O que é mimetismo? A adaptação em que o organismo adquire características próprias de outro indivíduo ou ambiente. Isto é, eu assimilava o efeito do ambiente. E isso nós percebemos através do tempo. Vamos até poder nos colocar diante de uma situação que somos bipolar, ora estamos alegres demais, ora estamos tristes demais, mas não, isso são os efeitos, a captação, né, a sintonia
daquele ambiente, como ele diz nesse processo do mimetismo. A gente vai adquirir ali, absorver as características ou do indivíduo ou do ambiente, né? Então, assimila-se tudo isso quando também pode ser de um espírito que esteja desencarnado e sofrendo muito, e nós, como médiums seremos uma esponja e captaremos tudo isso. Lentamente, estudando a minha personalidade, as minhas dificuldades e comportamentos, logrei traçar o meu perfil pessoal e estabelecer uma conduta medial para que aqueles que vivem comigo saibam como eu sou e daí possam avaliar os meus estados mediúnicos. Olha que interessante. Então, ele começou a conhecer-se, ou melhor, conhecer a sua personalidade para mostrar às pessoas que estavam mais próximas como ele realmente era e não a interferência pelo processo mediúnico. De início, o médium terá algumas dificuldades, porque o fenômeno produz uma interposição de personalidades estranhas à sua própria personalidade. Então, nós somos ali instrumentos, muitas vezes, né, sem sabermos. Estamos exercendo a nossa mediunidade sem sabermos. Então, até para o próprio médium, distinguir aquilo que realmente sentimos como personalidade nossa ou no processo mediúnico do envolvimento de um espírito. Assim, ficará mais fácil sabermos, né, e termos esse conhecimento de que aquela situação não somos nós, né, não é nossa, e sim daquele espírito que está próximo de nós. Somando-se velhas dificuldades à sensibilidade mediúnica, o sensitivo passa a ter muito aguçadas as reminiscências das vidas pretéritas, não o caráter da consciência, mas o somatório das experiências. Então, claro que aqui vai florescer ali o nosso passado, o que fomos em outra encarnação, até mesmo, como já vimos, estaremos ali abertos para aqueles espíritos que conseguem nos identificar de vidas passadas. Recordo-me que, em determinada época da minha vida, terminada uma palestra ou reunião mediúnica, eu tinha uma necessidade imperiosa de caminhar até a exaustão física. Naquele período claro e escuro da mediunidade, sem saber exatamente como encontrar a paz, os espíritos receitaram-me trabalho físico, para que, cansado, fosse obrigado ao repouso físico, porque tinha dificuldade de dormir. A vida física era-me muito ativa, mesmo quando o corpo caía no colapso, a mente continuava excitada e eu me levantava no dia seguinte pior do que havia deitado. Então, às vezes, eu preferia não deitar. Com o tempo, fui formando meu perfil de comportamento, de personalidade, aprendendo a assumir a responsabilidade dos insucessos e a transferir para os mentores os resultados das ações positivas, que são sempre de Deus, enquanto os erros são sempre nossos. Estaremos sempre em sintonia com os espíritos de comportamento idêntico ao nosso. Daí o médium vai medindo as suas reações, suas mágoas, ciúmes e invejas e irá identificando as reações positivas, a beleza, o desejo de servir. Por fim, aprende a selecionar quando é ele e quando são os espíritos que estão agindo por seu intermédio. Valiosa lição essa de Divaldo, porque assim faz com que nós nos conhecemos e podemos identificar ali quais são os reais sentimentos que estamos tendo e se não estamos sendo influenciados por algum espírito, né, que queira
nos provocar algum mal, algum distanciamento da espiritualidade maior, enfim, que nós estejamos sempre atentos, né, a estes sinais que Deus nos concede para que nós possamos nos melhorar sempre. Espero ter contribuído com algum ensinamento, com algum esclarecimento. E nesse momento vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos sempre pela oportunidade de aprendizado. Que possamos valorizar esse intercâmbio espiritual, que saibamos valorizar a mediunidade, a nossa encarnação, para que possamos colher bons frutos, para que possamos estarmos melhores do que antes. Que possamos, Senhor, vibrar amorosamente por todos aqueles que passam por dificuldades, que possam ser confortados neste momento, que possam ter alegria no coração, termos a certeza de que o bem triunfará, e que possamos estar em sintonia sempre com os bons espíritos. Que Deus nos abençoe, que nosso Mestre querido Jesus esteja nos confortando a todos. Que assim seja, graças te damos.